para a gente continuar a nossa caminhada em saúde coletiva. Já estamos chegando no final, praticamente, né? Nossa aula 13, hoje, nós vamos falar sobre vacinas, sobre imunidade. Vocês já devem ter visto, já devem ter ouvido falar nessa palavra, principalmente agora, e devem ter ouvido e estudado em microbiologia e parasitologia, né? O que é, na verdade, imunidade? Todos nós temos nossa imunidade, né? Nós temos nossos anticorpos. Vocês devem lembrar dos leucócitos, né? São os nossos anticorpos, nossa defesa. E essa imunidade, ela vai amadurecendo com o passar dos anos. A criança, quando nasce, ela não tem a imunidade dela pronta, não, né? Ela tem a imunidade dela iniciando. É por isso que a criança faz parte do esquema básico da questão dos programas de vacinação da rede pública. Porque até os 5 anos de idade, a criança obrigatoriamente precisa tomar vacinas básicas. Por isso que se chama calendário básico vacinal, esquema básico vacinal, certo? No início, a criança não tem como ter essa imunidade, mas ela vai ter uma defesa que é passada da mãe ao feto, enquanto ele estiver no útero materno, e após o nascimento, através do leite materno. E só a partir dos 2 meses é que ela começa, na verdade, a receber a composição das vacinas básicas. Mas, ainda na maternidade, existem 2 vacinas que são dadas para ela logo, antes de sair. É a BCG e a da hepatite. Então, assim, o nosso SUS ainda faz isso pela gente, certo? E nós temos vacinas gratuitas, coisa que lá fora, nos países desenvolvidos, nos locais em que a gente às vezes perde um tempo viajando e que nada não, a gente precisa tomar vacina aqui para se proteger das coisas que existem lá. Então, o que é, na verdade, imunidade? É o mecanismo de defesa do organismo contra substâncias estranhas. Todo mundo já ouviu falar em anticorpos e também já ouviu falar em antígenos. O que são antígenos? É tudo aquilo que é estranho ao nosso organismo. Esse antígeno, qual é o benefício que ele tem para a gente? Em contato com o antígeno, a vacina é um antígeno? É. O antígeno proporciona o nosso organismo a fabricar anticorpos. Então, a relação entre os antígenos e os anticorpos, a relação que eles têm é que só vai ter anticorpo se tiver a ação do antígeno. Se tiver como é que chama? A introdução dos antígenos no nosso organismo. A reação e a fabricação de anticorpos. O processo pelo qual desenvolvemos essa imunidade é chamada de imunização, certo? E nós temos 2 formas de imunização, ativa e a passiva. O que é uma coisa ativa? Requer gasto de energia. O que é que se considera uma imunização ativa? Por exemplo, você teve contato com a doença e o seu organismo produziu anticorpo. Existe uma memória, vamos assim chamar, os livros falam isso, que o nosso organismo guarda com relação àquela doença que você teve. Ele produz os anticorpos e deixa lá, guardadinho. Se por acaso você tiver um outro contato, já tem no seu organismo anticorpos suficientes para você se defender daquela patologia. Outra forma são as vacinas. O que são as vacinas? Ali são micro-organismos atenuados. O que é atenuado? O que é uma coisa tênue, mansa, branda? Então, o micro-organismo atenuado é aquele micro-organismo que ele foi fabricado em laboratório, pedaços deles foi tirado, só e simplesmente fazer a vacina. É como se você pegasse, você tem aqui,
um micro-organismo, você corta ele todo em pedacinho e apenas um pedacinho daquele é que vai ser fabricado a vacina. Então, por isso que ele é atenuado. A vacina, quando for inserida no organismo do indivíduo, o que vai acontecer? Ela não vai desencadear a patologia em si. Ela vai desencadear um mecanismo de ação do organismo. É por isso que muitas vezes uma criança, que é muito mais fácil acontecer na criança, porque ela é mais sensível, o que acontece? Ela, às vezes, tem uma febre, um enjoo, tem uma queda momentânea, uma lerdeza, e a mãe fica preocupada. O que acontece, às vezes, com o idoso que não quer tomar vacina da gripe? Porque diz que ele toma vacina e fica gripado. A vacina da gripe previne pelas consequências da pneumonia. Mas você ter ações, você ter determinados sintomas, sinais e sintomas da gripe, normal. Agora tem que ser acompanhado, certo? Então, a vacina é um tipo de imunidade ativa. Existem crianças, inclusive, reparem, você toma vacina anti-sarampo. Só que é o seguinte, a criança acaba tendo o sarampo. Olha, a criança vai ter o sarampo, vai ter a papeira, vai ter a catapora, vai ter o que mais? São essas 3 básicas. Mas ela não tomou a vacina, mas repare, ela toma a vacina, mas quando ela tem a patologia, porque ela vai ter, a quantidade de sintomas vai ser menor. O quadro, a morbidade, lembra de morbidade? A morbidez da patologia não vai ser intensa. E ela aí vai adquirir muito mais anticorpos do que ela já tem. E o que é a passiva? A passiva é aquela imunidade que você adquire ela pronta. Quem é que tem isso? O soro. O soro já tem os anticorpos prontos. Que pergunta linda. A vacina tem antígeno ou anticorpo? Antígeno. Qual a finalidade desse antígeno? Fabricar anticorpo no organismo. E a passiva tem antígeno ou anticorpo? Já tem o anticorpo. Por quê? Lembra do tétano? Se você já está com tétano, vai tomar vacina? Não, você vai tomar o soro. Então, você está recebendo a imunidade passiva. Já tem os anticorpos ali prontinho para agir no seu organismo. A outra forma de imunidade passiva é o leite, ou melhor, é a substância que antecede o leite materno, que é chamada de colostro. O que é o colostro? O colostro não é leite. O colostro é a substância que antecede o leite materno. Ali já tem os anticorpos. Às vezes a mãe diz assim, poxa, é uma aguinha, é pouquinha, não alimenta não. Mas a importância dela é no que ela vai favorecer a criança lá na frente. Então, é importante que você dê essa ideia para a mãe. Olha, mãe, isso aqui que sai no início alimenta seu filho também, que não deixa também de alimentar, mas para ela você tem que falar assim. E aqui é como se fosse uma vacina para ele, para proteger ele contra as doenças lá do futuro. Ok? Então, forma de imunidade ativa, aquela que requer gasto de energia do organismo, é o organismo que vai fabricar os anticorpos na presença do antígeno, e a passiva é aquela em que você já recebe os anticorpos prontinhos. E no caso, ou é o colostro, ou são o soro. Aqui só vai repetir, viu, gente? Imunidade ativa é desenvolvida por nosso organismo em resposta a um estímulo externo, o que pode ocorrer de 2 modos, certo? Toda vez que há... vocês que vão trabalhar em um hospital, muitas vezes, vocês depois que entram lá, vocês criam resistência a algumas patologias, não é assim, imunidade, você cria resistência. E qual é a diferença? Vocês viram isso em micro. A resistência, às vezes até o indivíduo, ao chegar perto de uma patologia, ele adquire a patologia, mas não tão intensa, porque aí o organismo dele já está preparado, ele não está imune, ele está preparado para guerrear, para enfrentar aquela doença, né? É um organismo que está forte, que está hidratado, que tem todos os seus mecanismos funcionando de forma adequada, então ele é resistente. Imune é quando você encosta na doença e você não tem mais a doença. Imagine que você já tomou injeção, já passou pelo sarampo, seu filho agora tem sarampo, você cuida dele e não adquire a patologia. Por quê? Porque você já está imune ao sarampo. Pela ação do nosso sistema imunológico, né? Ou seja, ele que vai reagir. Pela administração de vacinas, essa primeira é o que eu falei da questão da doença.
você entra em contato com a doença e o seu organismo vai reagir automaticamente produzindo anticorpos. E pela administração de vacinas, que apresentam um agente patogênico ou seu produto de forma modificada, atenuado, inativado ou obtido através de engenharia genética. Foi o que eu disse. É aquele organismo que é tratado em laboratório, fragmentos dele é que vai produzir, é que vai fabricar a vacina, certo? A passiva, as defesas que já recebemos prontas. Já recebemos os anticorpos prontinhos. Exemplo, as transmitidas da mãe para o filho, eu esqueci de falar isso, né? Através o feto ainda no útero, através do cordão umbilical, esse sangue mãe-feto vai passando e muita coisa o feto não adoece por conta desses anticorpos. E outra coisa, alguém já deve ter ouvido falar em placenta. A placenta como é que se chama? Um anexo embrionário, né? Em que a mãe desenvolve no útero quando está grávida, antes do feto surgir. Primeiro surgem os anexos e um deles é a placenta, em que uma das funções da placenta é produzir anticorpos para esse feto. Então, é por isso, ela é uma barreira, né? A barreira placentária. Nada passa para o feto, pouquíssimas coisas passam, mas principalmente anticorpos que são necessários para que o feto lá ainda no útero tenha algum problema, o responsável é a placenta, né? Através da placenta e ou leite materno e os soros, produzidos laboratoriamente como antiofídico, né? Aqui ele só deu o exemplo. O que é o soro antiofídico? O soro antiofídico é feito através do veneno da cobra. Ninguém vai colocar em uma pessoa que foi mordida por uma cobra veneno. Ele já está com veneno lá dentro. Esse veneno da cobra é extraído, o Instituto Butantan é a nossa referência, é introduzido no cavalo. Por que no cavalo? Porque ele é mais resistente. Esse veneno, ao ser introduzido no cavalo, é um antígeno, o organismo do cavalo aí vai reagir, extrai-se o sangue desse cavalo e faz o que estão fazendo com o corona hoje, pega o sangue de quem já teve a doença, extrai o soro, né, e serve de anticorpos ao indivíduo que por acaso, contraía a doença. Ele diz, você olha até, eles mostram até os pacotinhos, não é o sangue, é aquele líquido meio que amarelado, esbranquiçado, aquilo é o soro do sangue, que contém ali os anticorpos da doença. Assim que se faz também no cavalo. Aí a gente fala do Programa Nacional de Imunização. O que é isso, gente? Como todo programa do SUS, esse é mais um, em que lida com as vacinas. Olha, uma das coisas mais importantes, talvez a mais importante que nós temos hoje na saúde coletiva, e que, graças a Deus, por mais que a gente fale mal do SUS, é uma das poucas coisas que funcionam, principalmente a nível de população, de atender ao chamado do programa de imunização. São as vacinas. Esse é um programa que ele foi criado para cuidar das vacinas, desde a sua fabricação até ministrada na população. Assim, as vacinas, elas periodicamente sofrem alterações, o programa está aí para orientar. As vacinas, geralmente assim, a secretaria, quando tem uma campanha, eles às vezes, agora diminuiu bastante, às vezes eles requisitam das escolas estudantes que estejam já finalizando o curso para auxiliar. E independente que seja ou o profissional que já está lá na saúde coletiva, ou vocês que ainda são estudantes, todo mundo vai passar por é como se fosse um curso rápido, né? Uma atualização. Porque geralmente o programa das vacinas, quando chega às campanhas, geralmente muda. Olha, tem vacina que é para dar com 2, 4, 6 meses. De repente, ela vai dar, já vai dar com 2, vai dar com 2 meses, dá com 4, dá com 6, dá com 9. Às vezes é uma vacina que já acabou o esquema básico, a criança já tomou todas as doses, mas está tendo um surto, vai tomar de novo. Ou seja, essa variação no esquema das vacinas muda conforme a necessidade em que a doença está atuando naquela localização. Os surtos, né? Então, foi criada em 1973,
disponibiliza um conjunto ampliado de produtos imunizantes, sob a forma de vacinas e soros. As vacinas também são chamadas de imunobiológicos, ou seja, são substâncias biológicas, e porque são de micro-organismos atenuados, vivo, né? E que é para imunização. Então, imunobiológicos são as mesmas coisas. Isso é feito através de várias estratégias norteadas pelas ações da vigilância epidemiológica, formando uma complexa rede de atividades desenvolvidas pelos serviços de saúde. Eu não vou repetir isso, sabe por quê? Desde quando a gente começou a falar de saúde coletiva, desde quando a gente falou do SUS, citou a vigilância epidemiológica, as ações epidemiológicas, a gente sabe que o papel delas é arrumar as ações, formalizar estratégias. Essas estratégias são as ações para viabilizar o que vai ser feito naquela comunidade. Vai se fazer um estudo para determinar quais são as melhores estratégias, quais são as prioridades que aquela comunidade requer, certo? Não mudou nada. PNI, as vacinas são rotineiramente encontradas nas unidades básicas de saúde. E aqui está citando o CRIES, ou seja, Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais. São aqueles imunobiológicos que não encontram com tanta facilidade, que não entram em campanha. Por exemplo, vamos dizer, raiva humana. A raiva humana você encontra nos centros de referência deles, porque é uma vacina que ela muitas vezes tem que ser prescrita, né? Só quando acontece algum imprevisto, né? Ou quando o pediatra prescreve, certo? Então, existem algumas vacinas que não são dadas corriqueiramente, e são essas que estão lá nos centros de referência para imunobiológicos. Para que a qualidade dos imunobiológicos seja efetivamente garantida, faz-se necessário, urgente, a conservação. Você não pode, a gente vai falar já da rede de frio. As vacinas precisam ser conservadas. E elas são conservadas em ambientes, em locais frios. Desde a sua fabricação até o momento em que vai ser dada ou na criança ou no adulto, essa conservação tem que ser respeitada. Essa conservação geralmente é feita nos laboratórios em freezers. Quando chega nos locais, são os refrigeradores. E quando você carrega, elas são nas caixas, as caixas térmicas. Essa temperatura vai variar de mais 2 a mais 8 graus centígrados, né? Ou a menos 20 graus centígrados. Ou seja, ela tem que obedecer uma temperatura, e essa temperatura, mas a gente vai falar nisso mais lá na frente. O fato é que agora eu quero que você coloque na cabeça, para que você consiga que essas vacinas cheguem até a população, essa conservação é imprescindível. Vou falar baixinho. Quantas vezes a luz, às vezes, acaba em um posto desse da vida e o gerador não está lá de forma adequada, funcionando de forma adequada e se perde muita vacina? Quantas vezes a vacina é dada e não conseguimos alcançar o número os objetivos, que, ou seja, é não fazer com que a doença aconteça e, de repente, 3, 4 meses depois está assolando a doença. Como é que pode? Se tomou a vacina. Um dos motivos pode ser essa. A perda dessas vacinas por conta de uma má conservação. E aí ele está dizendo que a CRIES são centros constituídos de infraestrutura e logísticas específicas que têm como finalidade facilitar o acesso da população, em especial dos portadores da imunodeficiência congênita ou adquirida, as AIDS da vida, certo? Que às vezes precisa de algum tipo de vacina. Então, ele se dirige a esse setor. Então, é um setor que ele vai comportar todo tipo de vacina. Ele não tem suas especiais. Ele tem toda e qualquer vacina, que muitas vezes aquele cidadão requer de cuidar dos outros e que lá ele vai achar, certo?
E quem dirige ele é o Programa Nacional de Imunização, o PNI. E aí a gente entra no que é imprescindível para a questão dessa conservação. Cadeia de frio. A gravurazinha aí embaixo, de uma forma bem satírica, você vê, lá no início, tem duas pessoas segurando a geladeira, aí vem o outro segurando, aí vai fazendo uma correntezinha, né? Uma corrente. Na brincadeira, o que ele está querendo dizer é, no momento em que você está, lá no início, onde você tem duas pessoas segurando, não sei se o cursor mostra, mas duas pessoas. Numa extremidade tem dois bonequinhos, no último tem um. É no dos dois. Repare que onde tem dois, ele está segurando a geladeira está no outro rapaz e o freezer. O que ele está querendo dizer é o seguinte. Desde a hora que se fabrica, você tem lá estruturas, freezers imensos, né? Com a outra dimensão, com a temperatura mais industrial, né? Capaz de acondicionar esses imunobiológicos lá. Pronto. Vai começar uma campanha. O que acontece? Isso, gente, eu estou falando do meu jeito, a grosso modo, viu? É mais ou menos assim. Vai sair lá do laboratório. Bem, ele vai sair do laboratório e vai para uma secretaria do Estado. Ele vai em uma estrutura, geralmente são estruturas, hoje já está mais moderno, né? Ainda com determinados carros, já tem a estrutura como se fosse pequenos freezers, em que eu acho, aí eu não entendo muito direito não. Talvez a própria bateria do carro ajude esse aparelho funcionar. Mas caso não tenha, vai se colocar em caixas de isopor bem grande, muito bem acondicionada, e leva até a Secretaria do Estado, que vai ficar dentro de um refrigerador. Esse refrigerador, vamos supor, vai ter uma campanha, sai da Secretaria do Estado, vai para a Secretaria Municipal e vai em estruturas térmicas. Chegando na Secretaria Municipal, vai acontecer as campanhas nos bairros, sai de lá em caixas térmicas e vai ficar nos locais em refrigeradores também. E as caixas térmicas vai servir para quê dentro das unidades básicas? Você não pode estar toda hora abrindo a geladeira. Então, ela deixa já no isoporzinho, com um termômetro lá. Olha, tanto no freezer, quanto em cada geladeira que ela foi passando, tem lá um termômetro. Que fica na porta da geladeira. E na caixa do isopor não é diferente. Do lado de fora, fica um termômetrozinho lhe indicando qual é a temperatura que está lá dentro. E você ainda deve ter algo para você manusear essa vacina. Porque assim, bota dentro da caixa do isopor, tirou da geladeira, bota no isopor. Você vai manusear, você não está toda hora abrindo, você vai pegar, botar uma dentro de um copinho, deixar lá dentro e só vai utilizar aquela. E vai abrir essa caixa de isopor de uma forma bem pequenininha, para não deixar que o ar saia muito rápido. Mas a gente ainda vai mais para frente, que vocês vão ver mais coisas. São procedimentos utilizados para garantir a qualidade dos imunobiológicos durante o armazenamento, conservação, manipulação, distribuição e transporte, desde a sua produção até o momento em que serão administrados. Repare bem essa sequência. Essa qualidade que tem que existir no armazenamento, ou seja, como você vai guardar, como você vai manter a temperatura para conservar, como você deve manipular para não desperdiçar muito ar frio e aí comprometer a conservação, a distribuição nas localizações também tem que ir acondicionada, conservada, e até o transporte. Quando vai no carro ser transportado, você tem que transportar de forma adequada. Isso é que se chama cadeia de frio, até chegar o momento de você administrar. Então, assim, você não pode perder essa sequência. Armazena, conservando, sabendo manipular, distribuindo e transportando.
Atenção! Os produtos imunológicos produzidos pelo laboratório produtor constante no Programa Nacional de Imunização são distribuídos pelo Ministério da Saúde para todos os estados do país. Estes, por sua vez, os repassam para os municípios e que, por sua vez, entregam à unidade de saúde. Não sei se vocês estão percebendo, não tem nada de novo para vocês. As ações, lembram das ações epidemiológicas? Também seguem esse trâmite. Ministério da Saúde, CESAB, Secretaria Municipal de Saúde e as unidades básicas de saúde. Então, assim, não é nada novo, não é nada inventado, é uma sequência lógica. Tem que seguir, não pode um sair do Ministério direto para a unidade básica de saúde. Tem que seguir esse trâmite, essa sequência, essa hierarquia, por não dizer. Armazenamento das vacinas. Gente, isso é importante para vocês, porque vocês são os profissionais diretamente ligados a isso. As vacinas são estocadas em câmaras frigoríficas. É que eu falei freezer grandão, na verdade não é freezer grandão, é câmara frigorífica, mas é porque a pró de vocês é meia burra e lerda e esquecida. Freezers ou geladeiras, sob as temperaturas que variam de menos 20, aí é 20, viu? Menos 20 graus centígrados ou mais 2 a mais 8 graus centígrados, dependendo da quantidade e possibilidade de serem congeladas ou não. Vacina não se congela, algumas sim, outras não. E isso vocês não precisam ficar preocupados, porque vocês, como técnicos de enfermagem, a sua preocupação é quando ela chega nas suas mãos. Como você, porque ela já vem de lá tudo conservadinha. Quando ela chegar nas suas mãos, que já é na unidade básica, é que vocês vão manipular para administrar. E tem os cuidados básicos que vocês têm que ter. Mas lá, os técnicos de lá, não de enfermagem, mas os técnicos industriais, os farmacêuticos, é que são responsáveis por essa conservação com essa temperatura. Aqui, é o exemplo das câmaras frigoríficas, né? São freezers grandões, né? E tem uma técnica, eu não sei explicar para vocês, eles usam muitas vezes um termostato, né? O que é um termostato? É tipo ferro de passar roupa, para você estar passando ferro, você não precisa estar toda hora desligando o ferro. Ele automaticamente, ele desliga, né? Quando ele atinge determinada temperatura. Quando a temperatura baixa demais, ele liga de novo. Atingiu a temperatura X, ele baixa de novo, desliga para poder diminuir para depois ligar de novo. Assim funciona isso. E outra, eles ficam em locais em que aí, em caso de falta de luz, os geradores são acionados. Não pode ficar sem luz. Então, existe aí um gerador de energia. E que vocês vão ver que nos postos de saúde, na sua grande maioria não tem gerador de energia, mas vocês vão ver o que é que se usa para conservar a temperatura desses imunobiológicos. Aí, falta luz, o gerador é acionado e ele continua com a temperatura dele. Pode, no resto dos compartimentos da indústria, do laboratório, até não ter a luz, mas no caso das câmaras frigoríficas vai ter. Aqui, de novo, ele aqui está falando das câmaras e a sequência, freezer, até chegar a caixa de isopor, até chegar na criancinha. Isso, na verdade, é repetindo para você como é que funciona a rede de frio, certo? Normas de armazenamento local. Essa é que nos interessa mesmo. Essa é que vai ter sobre nossas responsabilidades. As unidades básicas de saúde constituem o nível local, as que ficam nos bairros, no qual as vacinas são mantidas em refrigerador doméstico, a geladeira nossa de 280 litros, somente em temperatura positiva de mais 2 a mais 8 graus centígrados. Nesse nível, são seguidas algumas determinações para o controle dessa temperatura. Regra 1. O refrigerador deve ser instalado em ambiente ventilado. Gente, isso é norma até para as casas da gente.
ambiente ventilado, afastado de fontes de calor, ou seja, longe de fogão, micro-ondas, e com uma tomada específica para o seu funcionamento. Geladeira não pode ficar com 500 tomadas ligadas a ela. Vai gastar mais energia e corre o risco dela queimar. É importante que exista um gerador de emergência ou algum modo que detecte a interrupção do fornecimento de energia elétrica. Mas olha, nem todas as unidades básicas têm gerador, certo? Existem alguns outros mecanismos bem básicos, bem mambembe, mas que infelizmente ainda hoje tem, que é para conservar essa temperatura. Mas o ideal é que toda unidade de saúde, básica ou não, tenha um gerador. Regra 2. Outra coisa também, ambiente ventilado. Não se deve colocar a geladeira, aquela parte de trás, que é onde fica o motor, colada na parede. Ela tem que ficar afastada. A geladeira, ela precisa que o ar circule fora e lá dentro o ar frio também. É por isso que não se deve, gente que bota dentro da geladeira um monte de plásticozinho, de paninho bonitinho, todo decoradinho, para poder não sujar. Não entendendo ela, isso faz mais gasto de energia e impede que a temperatura gele mais no interior da geladeira. Então, no caso da de vacina, não pode. Regra 2. As vacinas devem ser guardadas apenas nas prateleiras, em bandejas fenestradas, ou seja, tipo escorredor de prato. Não pode ser em bandeja fechada, semelhantes a escorredor de louça, acabei de falar, e fora de suas embalagens, de forma a permitir a circulação do ar frio. Portanto, nunca devem ser guardadas na porta da geladeira ou em suas gavetas. É igual a nossa geladeira. Olha, por exemplo, laticínios não devem ser guardados na porta. Por que na porta? Ovo. A geladeira, inclusive, na porta, já vem com aqueles suportezinho cheio de buraquinho para a gente colocar o ovo na porta da geladeira. Não pode, porque cada vez que você abre a porta, o ar sai. O contato com o meio externo faz choque térmico e faz com que apodreça. E se perde muito ovo por causa disso, certo? Deve ser colocado dentro de um recipiente, dentro da geladeira, não na porta. Não é tudo que se coloca na porta, não. Regra 3. O congelador deve ser preenchido com conservadores em gel, que é um gelo reciclável. Você acha que já deve ter visto, inclusive até as bolsas de água fria já vêm em forma de gel. Quando necessário, estes podem também ser utilizados para o transporte das vacinas. Eles parecem, gente, uma moringuinha de plástico com tampa, que enche de água, deixa congelar e coloca lá. Quanto ela vai servir no caso de faltar luz? Ele está lá ainda com gelo, vai auxiliar momentaneamente que a temperatura não fique alta demais lá para o interior da geladeira. Alta que eu digo esquentar, certo? Como também ele serve na hora que você vai transportar na caixa de gelo, você tira e coloca na caixa de gelo para poder você transportar os imunobiológicos. Quando necessário, estes também podem ser utilizados, eu acabei de falar, para o transporte das vacinas em recipiente de isopor ou poliuretano, que é aquela caixa mais sofisticada. Sempre que houver a saída destes recipientes do congelador, os conservadores ou gelo devem ser repostos. Se você tirou um ou dois, vai ter que botar um ou dois de novo, certo? Você já enche. Isso, gente, no posto tem à vontade. Você vai encher uns 2 ou 3, tira 2, eles já ficam lá em um determinado local para ir congelando, ou você pode, inclusive, deixar eles congelando, deixar eles sendo já gelados. Quando você tirar para congelar, vai ser mais fácil. O fato é, se você tirou 2 que já estavam congelados, vai ter que botar mais 2 para poder ele voltar a congelar, viu? Regra 4. A gaveta para legumes, situada na parte inferior do refrigerador, deve ser retirada para dar lugar a garrafas ou frascos com água tingida ou colocando sal, os quais serão utilizados para manter a baixa temperatura do refrigerador, caso haja falta de luz elétrica. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Peraí. Eu tenho essa gravurazinha aqui. Peraí. Aqui.
Repare que aqui embaixo, na primeira prateleira, de baixo para cima, tem um monte de garrafa. Essas garrafas tem que ter, o ideal é que essas garrafa PET, seja transparente, mas que elas sejam tingidas ou colocar sal. Sabe por quê? Para evitar que se beba. De repente, a pessoa está com sede, chega lá e bebe. Olha aqui as vacinas, ó, dentro de bandejas estão que são fenestradas, que parece o escorredor de prato, né? Aqui em cima também as questões, aquelas moringuinhas que eu disse que é com gelo, ela tá toda arrumadinha aí, mas a gente vai voltar para ela de novo. Eu só queria mostrar a garrafa que fica embaixo, certo? Aí você diz, ó, oh, será que alguém vai abrir, vai beber? Daqui a pouco vocês vão ver um negócio aqui. Foi aqui que eu parei, não foi? Foi. Regra 5. É importante que tanto as vacinas quanto as garrafas de água sejam sempre guardadas a certa distância da parede interna da geladeira, pois isto propiciará que o ar circule tanto entre as prateleiras como entre as próprias vacinas. Isso também com relação às nossas geladeiras, quando a gente vai guardar, quando a gente guarda alimento. A gente não pode guardar colada com as paredes, porque vai impedir que o ar circule. Então, tem que ter tudo uma folga para que aquele ar frio circule e congele. Às vezes eu vejo gente dizer assim, olha como está minha geladeira abarrotada. Digo, meu Deus do céu, gastando uma energia desgraçada, gelando o que é bom, nada. Certo? Então, tem que se ter esse cuidado. Não colocar nenhuma vacina colada com outra, nem muito menos colado com a porta da geladeira. Regra 6. A verificação da temperatura do refrigerador deve ser feita por um termômetro de máxima e mínima, que ficará sempre mantido em posição vertical dentro do refrigerador, pendurado na prateleira central, cuja leitura permitirá o conhecimento das variações entre a temperatura mínima, máxima e a do momento. Não sei se vocês já viram dentro de um supermercado, naquela parte que fica as freezers deitadas, você vê exatamente um termômetro, que ele diz ali a mínima e a máxima. Hoje já está muito sofisticado, que na frente o termômetro já fica, não precisa você abrir a geladeira mais para ver a temperatura. E outra, o mais antigo que ainda existe, é esse inclusive, que está em cima, esse amarelinho, que está em cima. Esse daí, vocês quando levam né? A caixa térmica, eu não sei se o cursor está aparecendo aí, mas olha, a parte amarela, a parte maior, vai ficar por fora da caixa de isopor e esse fio, essa ponta mais grossinha, fica dentro da caixa térmica. É ele que vai fazer com que esse termômetro ou suba mais ou baixa e você vai condicionando a temperatura. E esse daqui da geladeira é mais fácil. Repare, ó, ele já está dizendo aqui, ó, menos 15 graus centígrados, né? Aqui menos 14, aqui 23 graus centígrados. Ele está lhe dizendo a máxima e a mínima. Ele já lhe dá tudo ali prontinho. Você só faz olhar. Aí, se houver algum problema, você, nesses dois botõezinhos daqui, ó, o teu embaixo e o outro em cima, você vai regular ou para mais ou para menos. Olha ele aqui de novo. Repare, ó, aqui você tem, ele está aqui em 20 alguma coisa, certo? Mas aqui ele está lhe dizendo o limite máximo e o limite mínimo, ó. Temperatura mínima atingida. Ó, ele está apontando que a mínima está nesse azulzinho daqui. É o mínimo que ele tem aí. Ó. E a temperatura ambiente, mais 15. Ou seja, ele está dentro do padrão. Ó, ele está aqui. Temperatura ambiente mais 15. Lá em cima é até 20. Ele vai estar aqui, ó, em mais 5. Entendeu? Se é de mais 2 e a mais 8 graus centígrados e ele está em 5, ele está dentro do padrão. Certo? Ou ele está a 20 graus centígrados. Certo? Até 20 graus centígrados.
Regra 7. Após a leitura do termômetro, sempre que o refrigerador for aberto, o dispositivo de aproximação das temperaturas deve ser acionado para que não haja influência da temperatura externa sobre a temperatura aferida. Veja só, abriu a geladeira, aciona como é que chama? O dispositivo. Por que, Pro? É o seguinte, vamos supor que ela está em mais 5 graus centígrados. No que você abriu, se você não acionar o dispositivo, é como se ela continuasse em mais 5 graus centígrados. E aí você tem que acionar para dizer, ó, o termômetro tem que... Você abriu, a temperatura baixou, o termômetro tem que baixar. Quando você fechar, ele vai de novo atingir a temperatura que tem que ser. Ele tem que estar sendo acionado para ele diminuir a temperatura quando você abrir a geladeira. Porque você, de qualquer maneira, o ar frio acabou saindo. E isso interferiu naquela temperatura que estava lá bonitinha. Regra 8. As temperaturas devem ser registradas diariamente, de manhã e à tarde, ou seja, a cada plantão. Se você sai, você vai dizer, botar no seu mapa com que temperatura você deixou. Dona Maria, quando entrar, ela vai colocar qual foi a temperatura que ela encontrou. E assim, a cada saída de plantão, você vai ter uma temperatura registrada fidedignamente em um mapa de leitura fixado na porta do refrigerador, no qual devem ser registrados todas as vezes que houve degelo e a limpeza interna. Quando foi que foi limpa essa geladeira, tem que estar lá escrito. Quando foi que você descongelou, tem que estar lá escrito. Bem como alterações no termostato. Algum desequilíbrio, vamos assim dizer. Aqui, ó o mapa aqui. Esse mapa ou algum mapa semelhante a esse, em que vai estar fixado na porta da geladeira, para que você faça as devidas anotações. Isso tudo, gente, você não precisa se preocupar. Essa rotina, ninguém vai querer que você fique lembrando disso tudo quando chegar lá. Eles sabem. Isso, inclusive, muda. As temperaturas de algumas vacinas são diferentes. Lá, eles vão lhe dar já anotadinho. Aí você vai fazer seu rascunho, ele vai lhe dar um impresso desse para que você olhe, veja como é que subscreve, ele vai lhe ensinar como é que tem que se fazer, e aí no final você assina. Regra 9. Se possível, deve-se registrar, impresso próprio, quais vacinas estão guardadas no refrigerador e em que prateleira. Deve-se ainda colocar um aviso na porta da geladeira, alertando que não pode ser constantemente aberta por conter vacinas e soro. Veja só. Quando vocês começarem a trabalhar, nesse caso aí, no setor de vacina, cada um vai criar uma rotina. Eu aqui não vou dizer qual é a melhor rotina, mas uma coisa é imprescindível que vocês façam e façam uma adaptação na rotina que vocês vão criar. Primeira coisa, vamos colocar o que é que eu tenho na minha geladeira? Vacina X, vacina Y, vacina Z. E cada um em que prateleira está. E hoje eu botei... Não é você botar como se estivesse guardando frutas na geladeira, né? Não é assim. Crie uma rotina sua e faça isso em comum acordo com a sua colega que assume o plantão depois de você e antes de você. Para que ela saiba que você arrumou tudo. A BCG está na primeira prateleira, a tríplice bacteriana está na segunda, ou seja, você vai arrumar. E vai colocar isso, porque na hora até de você pegar, evita de você abrir e fazer como vocês fazem. Abre a geladeira e vamos pensar aí agora, o que eu quero aqui na geladeira? É água? É fruta? É doce? Ah, não é nada não, você fecha. Ora, depois você volta. Aí eu acho que não é assim. Geladeira de vacina não pode ser aberta toda hora. Geladeira de vacina tem que ter um aviso bem grande, ó, bem grande na frente. Vacinas e soros. Para a pessoa saber que ali não pode. Mas, de vez em quando, vocês vão ter colegas, e vocês também, que vem de casa com lanche, com almoço, e abre a geladeira e bota lá a comida. Bota o lanche, bota o bolo,
bota a comida, bota o refrigerante, bota o iogurte. Não pode, gente. Geladeira de vacina e soro é só para eles, não é mais para nada. Certo? Então, são coisas que vocês têm que colocar no seu esquema de trabalho para que não dificulte o seu trabalho, não dificulte o trabalho do colega e, principalmente, não cause algum tipo de prejuízo nessa questão da conservação dos imunobiológicos. Regra 10. Deixa eu botar meu óculos. O transporte das vacinas deve ser feito sob a temperatura controlada, em recipientes isolantes, daí as caixas térmicas, e com um termômetro de leitura externa, nos locais onde este seja disponível. Para garantir a baixa temperatura, devem ser utilizados conservadores em gel congelados, ou seja, colocar aquelas caixinhas, né, aquela que eu disse que parece uma moringuinha, dentro dos recipientes, da caixa térmica. Os recipientes isolantes podem ser usados para acondicionamento das vacinas quando a geladeira estiver sendo limpa ou em campanhas de vacinação. Ou seja, se você vai limpar a geladeira, para que você não deixe ela do lado de fora, é uma questão de lógica. Você vai pegar uma caixa, colocar ali aqueles recipientes congelados e pronto, e colocar ali. Né? Outra coisa, gente, não se deve colocar vacina diretamente em contato com gelo. Por exemplo, fazer de vacina como se fosse latinha de cerveja. Joga lá o gelo na sua caixa de isopor. Preferência aquela que você leva para a praia. Joga um monte de gelo quebrado, né? Quebra, fica aqueles pedação. Chega com as vacinas, abre a caixa, que é gostoso, é bonito, e joga dentro para ela ficar em contato direto. Não faz isso, não. O ideal é que se você não tem aqueles recipientes que congelam, né, fazem o caso o gel ou o próprio gelo lá dentro, dentro de uma garrafa, é como se vocês pegarem uma garrafa PET, botar água dentro e congelar. Seria mais ou menos assim. O que você faz? Você tem um copinho descartável. Geralmente isso é feito quando você tira da geladeira para na hora que você vai administrar nas campanhas. Aí você pega várias vacinas, bota dentro de um copinho descartável e é o copinho que vai com as vacinas para dentro do gelo. Caso esse gelo seja exposto, não seja dentro de algum recipiente, certo? Aí você bota dentro de um copinho para que a vacina não fique diretamente ligada ao gelo. Aqui está explicando, ó, as bandejas, obviamente, elas não são fenestradas, aparentemente, não, mas são aqui. Você percebe pelas laterais que ela tem uns buraquinhos, né? Algumas vacinas estão dentro das caixas e outras estão fora das caixas. Isso depende do laboratório, do fabricante. Ele já vai dizendo se é ou se não. Ele já vai sair do laboratório da forma com que como você vai receber, você vai guardar, certo? Mas aí vem saiu do laboratório para a Secretaria de Saúde. Quem está lá, ele vai saber qual é a vacina que pode ficar encaixotada, que pode ficar ainda na embalagem, ou aquela que tem que ficar só com o recipiente, com a ampola, certo? Dentro das bandejas. Olha aí as bandejas da geladeira fenestradas, ou seja, parece um escorredor de prato. Aí tem assim, formas de conservação da vacina. Vacina contra a febre amarela, vacina oral da polio, VOP, antissarampo, VAS. Cuidado com essas siglas, que quando eu boto na prova, não me pergunte o que é, não. Vacina contra o sarampo, né, que é a mesma VAS, cachumba, rubéola, a vacina, a tríplice viral, vacina sarampo, cachumba e rubéola. Dupla viral, rubéola monovalente, elas são conservadas a menos 20 graus centígrados, sim. É só para você ter uma ideia, já as de baixo, as bacterianas, febre tifoide, antirrábica, geralmente mais a grande maioria bacteriana, não são congeladas a menos 20 graus centígrados. Geralmente ela fica mais 2 a mais 8 graus centígrados. Aí é só para dizer quem fica a menos 20 e quem fica a mais 2 a mais 8 graus centígrados. Meu amor. Desculpe, meus amores, é meu gato. Ele chega reclamando que ele quer colo. Então, tá aí de novo a geladeira, como ela está disposta, né? Repare que tudo é longe das paredes
e tudo em bandejas fenestradas, e os quadradinhos também são os compartimentos com gel congelado. Se por um acaso a geladeira dessa, falta luz, essas garrafas que estão aí embaixo, vai dar um tempo até a luz chegar ou o gerador ser ligado. Geladeira inadequada para conservação de vacina. Olha o que eu estou dizendo. Do frango deve ser até perto do Natal. Tá? Do frango ao sorvete. Não existe. Viu? Não existe. A sala de vacinação. Olha, a sala de vacinação. Claro que talvez você não ache uma sala tão requintada assim. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Uma sala de vacinação ela tem que ser ampla, arejada. E aí, possivelmente, ar-condicionado tem aí, que está tudo fechado. Geralmente é com ar-condicionado. Ela tem pia. Repare que ela tem geladeira. Ela tem os armários. Ali provavelmente vai estar as seringas, o algodão. Ou seja, todo um equipamento, os insumos que vai necessitar para você administrar essas vacinas. A geladeira. Repare que em cima tem um quadradinho e aquilo ali é o termômetro. Uma caixa de isopor ali, que provavelmente essa caixa ou veio trazendo as vacinas até o posto, e aí fica aí que você vai usar ela para você administrar ali dentro, provavelmente vai ter 1 ou 2 ampolas para você estar abrindo, para não ter que estar toda hora abrindo a geladeira. Você tira o que você vai usar e coloca dentro da caixa térmica. Repare que você está vendo que ela é ampla, tem balde de lixo, ou seja, sala de vacina não é uma sala que é para ficar cheia. Uma vacinação. Você está lidando com antígenos atenuados, vivos. E se por um acaso uma vacina dessa quebrar no chão, ela contamina o solo. Ela coloca em risco as questões de contaminação. Então você tem que ter cuidado. Então, geralmente, numa sala de vacina, tem 2 pessoas, uma para anotar e outra para administrar. No máximo 3. Porque aí você pode receber 1 ou 2 pessoas, se tiver pessoal, uma pessoa só não pode anotar, dar a vacina e mandar 2, 3 pessoas entrar para tomar a vacina, não pode. Uma pessoa está lá anotando no mapa qual foi a vacina que deu, né? Em que horário foi, qual foi a dose, tudo direitinho. A outra vai estar administrando. Uma outra, talvez só para resgatar, pegar aquilo que já foi usado. O ideal é que se entre uma pessoa por vez para tomar a vacina. Às vezes entra 2, que às vezes é uma criança e tem que entrar com a mãe. Certo? E outra coisa, é todo azulejado. O ar-condicionado está lá em cima, eu sou cega, não vi. Está cá em cima da janela, ar-condicionado. Certo? Tem alguns avisos que é colocado bem de frente na pia, geralmente, porque sabe que a pia é o local que vai se vai. Ali provavelmente deve ter um calendário vacinal em caso de esquecimento, ou algum aviso extra de algum esquema que mudou, já está ali. Ou seja, dentro da sala de vacinação, eles colocam os avisos necessários para que seja lembrado. Bem, esse aí é o nosso último slide, mostrando a caixa térmica. Repare que na caixa térmica tem azul, logo depois tem uma caixa aberta com a moringuinha, está até destampada para você ver que é como se fosse uma moringuinha. Né? Aqui dentro da moringuinha você vai estar com água e vai congelar e vai colocar aqui. Repare que não... E ainda assim eles colocaram dentro de um copinho plástico, um copinho descartável, certo? Para não ter nem assim, o gelo não está exposto, nem assim o contato direto, certo? E a outra caixa é como você vai dispor, como você deve arrumar para poder, as barras, os compartimentos de gelo arrumado, e no centro você iria colocar, como está aqui nessa outra, na do meio, as vacinas sendo armazenadas, certo? Eu espero, vou mandar o material para vocês. Daqui a pouquinho, assim que termine a aula, dê um tempinho, eu vou mandar o material para vocês. E é bem provável que, eu não sei se amanhã eu vou mandar como é que chama? Um material para vocês, que é sobre o calendário de vacina. Esse calendário é do ano passado, né? Não quero aqui que vocês decorem vacina, não. Mas se pelo menos até os 5 anos de idade você conseguir fixar algumas, é interessante.
certo? Eu estou pensando seriamente em fazer um teste com você, exclusivamente de vacina. Sabe por quê? Para que não entre nessa última prova, essa AV3, algo misturado. E como eu sei que vacina é algo importante, eu vou tentar fracionar e dar informações a vocês o suficiente para que vocês façam um teste só de vacina, não ter que estar gravando outras coisas, e aí a gente faz como se fosse uma quarta avaliação. Mas aí vai depender muito do comportamento de vocês. Aí a tia aqui faz direitinho para vocês. Tá bom? Beijos.